Para nós é sempre um prazer, né? Nós voltarmos aqui na casa de Deus e na igreja onde a gente frequentou muito tempo. Eu estava ali sentada, pensando, olhando aqui para a pintura do batistério e pensando quantos anos atrás eu tinha subido nesse púlpito pela primeira vez. E a primeira vez que eu preguei aqui na igreja eu tinha 11 anos de idade. E foi num programa feito pelos Desbravadores. Então faz pelo menos 21 anos. E toda vez que a gente vai pregar, a gente se sente indigno, porque compartilhar a palavra de Deus, falar a respeito do que Deus fez por nós é algo grandioso. E ontem eu fiz uma visita missionária para umas colegas que estudaram comigo no IACS. E aí, enquanto eu ia até a casa da menina, eu fiquei pensando qual tinha sido a última vez que eu tinha visto ela. E eu não conseguia me lembrar. E fiquei pensando, e é uma família que a gente quer muito bem. Quando eu cheguei lá, eu já cheguei emocionada, né? E eu sou bem chorona. E aí, quando eu vi a mãe dela, eu vi a avó dela, já comecei a chorar. E aí eu perguntei para ela, né? Quanto tempo faz que a gente não se via? E ela disse assim, a última vez que eu te vi foi no teu casamento. E eu pensei, não, mas não pode ser. Eu acho que ela está equivocada. Porque agora, em janeiro, eu vou fazer 10 anos de casada, né? E eu fiquei pensando, tentando me lembrar, e eu tive que concordar com ela, porque eu acho que a última vez que a gente tinha se visto, tinha sido no dia do meu casamento. E para mim foi muito especial, assim, porque é muito bom rever os nossos amigos. É muito bom quando a gente tem essa oportunidade de estar e de compartilhar as coisas com as pessoas que a gente ama. Então, para mim é uma grande satisfação estar aqui, mais uma vez, na igreja e compartilhando a palavra de Deus com vocês. Que vocês possam ouvir a voz de Deus nessa manhã e que possam sair daqui cheios desse amor e dessa graça que Deus nos dá todos os dias. Eu queria convidar os irmãos para que a gente abrisse as nossas Bíblias. Eu fiz uma colinha aqui. No livro de Mateus, no capítulo 22. E aqui, no início do capítulo 22, fala a parábola do banquete de casamento, né? Antes de nós lermos, eu queria convidar a igreja para nós ficarmos em atitude de reverência, para nós orarmos. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, estamos com a tua palavra aberta e queremos pedir que o teu Espírito esteja conosco para que nós venhamos falar e também compreender aquilo que o Senhor deseja e que possa fazer sentido, que possa mudar a nossa vida. Muito obrigado pela oportunidade e muito obrigado porque sabemos que o teu Espírito e os teus santos anjos estão aqui conosco. Te pedimos isso não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. Amém. Aqui nessa parábola, que conta a respeito de um banquete de casamento, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida pessoal nessa manhã. E Jesus nos faz alguns convites através dessa parábola. Jesus estava contando essa parábola e, através dela, ensinando verdades para o povo. E a gente sabe que uma festa de casamento exige preparação, exige investimento financeiro, exige tempo, porque a gente aluga os lugares, arruma as cadeiras, os assentos, arruma a igreja, toma tempo para enviar os convites e exige um grande preparo
para que aquela cerimônia aconteça. E a cerimônia de casamento, sem convidados ou sem a preparação, não é cerimônia, né? Então a gente sabe que é um momento especial para as pessoas que estão se unindo, e Jesus usa esse momento para nos trazer e nos fazer alguns convites. Eu queria que nós começássemos a leitura no verso 1, fala o seguinte: Jesus lhe falou novamente por parábolas, dizendo, então ele começa, né? O reino do céu é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. Vamos dar uma pausa aqui. É feita essa preparação para que seja comemorado a união de um casal, e aqui fala que foi o pai que fez para o filho, e no momento da festa, simplesmente os convidados não aparecem. Naquele tempo, era de costume ser convidado com muita antecedência. E eu tive um amigo nosso que nos convidou, inclusive, para ser padrinhos do casamento dele. Por conta da pandemia, tiveram que cancelar o casamento, né? Estava marcado para bem no início ali. E a gente sabe que dá um transtorno, porque coisas foram preparadas. E naquele tempo era de costume as pessoas convidarem no mínimo 6 meses antes, para que houvesse uma preparação da parte dos convidados para estarem presentes no dia da cerimônia. E não foi diferente. Aquela família contava com a presença dos convidados. E os convidados simplesmente não apareceram. Só que Jesus estava contando essa parábola, e essa parábola ela tinha também um significado profético. Ela também representava fases da igreja no tempo cronológico. E dentro dessa cronologia, essa parábola ela conta do tempo em que o povo judeu teve a chance de ser o povo escolhido de Deus. Porque nós sabemos que Israel foi a nação separada para que fosse chamado o povo de Deus. E através do exemplo do povo de Israel, muito obrigada. Dentro dessa cronologia bíblica, o povo de Israel tinha o dever de, através do seu exemplo, conseguir chamar a atenção das nações vizinhas e eles, então, serem convertidos ao cristianismo. E essa parábola ela vem falando dessa história cronológica. Começa lá em Abraão, com o chamado de Abraão. Isso está em Gênesis capítulo 12, do verso 1 ao 3. A gente pode ler ali o chamado de Abraão, em que Deus diz, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu te enviarei, e eu farei de ti uma grande nação. Esse chamado de Abraão é o início desse tempo em que o povo de Israel tinha, sim, o dever de mostrar às outras nações quem era Deus e como era Deus. O seu amor, a sua graça, todos esses detalhes viriam através do povo de Israel. Só que o povo de Israel, a nação judaica, por muitas e muitas vezes, e isso a gente pode ler nos relatos que contam, desde que Abraão foi chamado, até o tempo que eles passaram no deserto, no tempo dos reis, muitas vezes a gente vê o povo de Israel se desviando dos caminhos do Senhor, na idolatria ou fazendo coisas que Deus não tinha pedido. E Deus, com a sua graça, com o seu amor, continua dando chance para o povo. E Jesus
através dessa parábola, ele vai mostrando isso. Ele diz assim, olha, os convidados foi avisado com antecedência o dia do casamento. No dia, e naquela época isso também era de costume, as pessoas que estavam organizando a festa mandarem servos na casa dos convidados para que os servos trouxessem as pessoas. Imagina isso hoje, né? Que mordomia. Eu fui convidado para um casamento e eu não preciso nem me preocupar que na hora certa vai vir um carro e vai me levar exatamente aonde vai estar acontecendo a festa. E naquela época isso era de costume, isso era praxe. E eles faziam. Quando os servos voltaram e ouviram que os convidados não viriam, o rei mandou novamente os servos, mais uma vez. E aí acontece o segundo convite, né? E a gente pode ler do verso 4 ao verso 6, que fala o seguinte: de novo ele enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei o banquete, Preparei o banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo já está preparado. Diga a eles, venham para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção, e saíram um para o seu campo e outro para os seus negócios. O restante, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Imagina agora essa segunda chance que foi dada para aqueles convidados. Olha a forma com que eles reagiram. Primeiro, eles tinham dito que não iam ir. Novamente, servos foram enviados para que dessem novamente o recado de que tudo estava pronto. A comida estava comprada, a decoração estava feita, a festa estava pronta. Eles foram lá insistir. Esse segundo convite, ele continua sendo para a nação judaica. Porque a gente sabe que no tempo de Israel, no tempo dos reis, muitas vezes Deus apelou ao coração e o povo se desviou. Nesse momento, Deus estava fazendo um convite novamente direto para o povo de Israel, para a nação judaica, para aqueles líderes, aquela nação que se dizia povo escolhido de Deus, os judeus que moravam em Jerusalém, que adoravam a Deus no templo. Mas, infelizmente, nós sabemos que quando Jesus veio e nasceu, os próprios judeus não o reconheceram como o próprio Deus, como o Salvador do mundo. E Jesus teve o tempo que ele ficou aqui na terra, que ele pregou, que ele fez os milagres. E mesmo assim, muitos, principalmente os líderes da igreja daquela época, se mantiveram com o coração endurecidos, sem darem essa abertura ou sem aceitarem Jesus como seu Salvador. Eles só não vieram para a festa, como também não consideraram como importância, né, a festa que estava preparada. Muito pelo contrário, os negócios, as suas atividades da vida diária foram mais importantes do que aquela festa de casamento. Na época dos judeus, enquanto Jesus esteve aqui na terra, eles também agiram dessa mesma forma. Jesus estava ali contando aquela parábola e muitos estavam percebendo no seu coração de que época e de que momento Jesus estava falando. Porque enquanto Jesus falava, o Espírito Santo trabalhava no coração deles, para que eles entendessem. Mas alguns estavam sim com o coração endurecidos. Olha aqui no verso 6, né? O restante, agarrando os servos, maltrataram e alguns até foram mortos. Imagina que triste. Esse segundo convite, né, esse segundo relato,
também aconteceu na história, na cronologia bíblica que a gente chama. Porque nós sabemos que assim que Jesus subiu ao céu, né? Jesus esteve aqui na terra, foi morto, ressuscitou, esteve mais um tempo com os discípulos e depois subiu ao céu. E quando Jesus subiu ao céu, os anjos disseram: não se sintam desamparados, nós vamos enviar o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse permanece com a gente até hoje. Nesse momento da subida de Jesus, começa esse segundo convite, em que os discípulos foram, através do Espírito Santo, usados para que a mensagem de Jesus continuasse. E eles pregaram, eles falaram sobre aquilo que Jesus tinha feito dentro do povo judeu. E muitas vezes foi rejeitada a mensagem, inclusive no apedrejamento de Estevão. A gente sabe que ele estava pregando e ele estava falando do amor de Deus, e os líderes judeus tomaram a frente para que Estevão fosse apedrejado. E a gente sabe que, inclusive, Paulo, que na época era Saulo, estava presente naquele momento e segurou as capas dos líderes judeus que começaram a apedrejar Estevão. Só que ele ficou tão impressionado com o discurso desse discípulo, de Estevão, apesar de estar sentindo as dores, apesar de estar sendo maltratado, ele sentiu que o discurso dele tinha algo de maravilhoso, de extraordinário. E aí a gente já vê que o Espírito Santo já estava trabalhando no coração dele. Jesus conta então essa história e vai direcionando a história aos fatos que aconteceriam e aqueles que já tinham acontecido. Tiago foi dos discípulos o primeiro mártir, digamos assim, que foi morto por conta do evangelho, né? E esse segundo convite, ele teve o seu final na primeira destruição de Jerusalém. Tito, um general romano, então, invade Jerusalém e queima a cidade. Nesse momento se encerra esse segundo convite feito aqui e dá início, então, ao terceiro convite. E o terceiro convite nós vemos do verso 8 até o 10. Vamos acompanhar aqui. Mateus capítulo 22, o verso 8 até o 10. Então disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala de banquete de casamento ficou cheia de convidados. E é nesse grupo, nesse terceiro convite, que nós estamos incluídos. Nós não nascemos judeus, não fazemos parte dessa nação que foi separada para Deus, mas também existe graça para quem não era judeu. E nós sabemos disso, né? Na própria história conta que Paulo foi enviado aos gentios, como a Bíblia chama, em algumas linguagens, outros aos não-judeus, mas todos os povos poderiam se ouvir e aceitar a graça de Deus na sua vida. E nós entramos então nesse terceiro convite, aonde os servos foram buscar em todos os lugares. Naquele tempo, as encruzilhadas e os caminhos que eles falam são os locais onde as pessoas que não tinham bem algum ou que não tinham posses eram encontradas. Então, todas as pessoas tiveram a oportunidade de participar daquela festa de casamento.
E foram chegando pessoas, até que a mesa do banquete, até que o salão da festa estivesse cheio. E agora eu pergunto aos irmãos. Aqui nós vimos 3 convites. O primeiro, que as pessoas foram avisadas com bastante antecedência e não se prepararam, porque chegou o dia do casamento e ninguém apareceu. No segundo convite, em que o servo voltou a essas pessoas e insistiu: olha, a festa está preparada, o convite está preparado, as pessoas estão esperando vocês, e novamente eles não aceitaram. E o terceiro, onde ele disse assim: bom, se temos uma festa, não vamos cancelá-la, porque está tudo pronto, não tem por que fazermos isso. Então vamos fazer com que o convite seja estendido a todas as pessoas. E eu queria perguntar nessa manhã, em qual desses grupos, ou dos 3 convites, você está incluído? Você entendeu que a graça de Deus, ela cobre todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões, que ela nos purifica, e você aceitou o primeiro convite? Quando nós recebemos a mensagem, quando nós conseguimos entender aquilo que Deus quer para a nossa vida, nós estamos dispostos a aceitar, a deixar os nossos negócios e as nossas coisas para segundo plano? Quando nós somos convidados para fazer algo aqui na igreja, ou para estar em algum programa da igreja, qual é a nossa atitude? Qual é a nossa reação? Quais são as nossas prioridades? A graça de Deus é algo maravilhoso. E a graça de Deus é algo que nós precisamos experimentar. E não apenas viver do milagre do outro. Eu escuto uma história de milagre, uma história de graça que o meu vizinho viveu, e assim eu me fortifico. Ajuda, irmãos, com certeza ajuda. Mas quando nós permitimos que Deus opere e que a graça trabalhe na nossa vida, os milagres e a atuação de Deus nos levam para mais próximo de Deus. E nós entendemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida aqui nessa terra. Nesse momento de pandemia, nós podemos ver que as coisas não estão fáceis, mas que apesar dos problemas ou das dificuldades, nós vemos pessoas dispostas e com o coração aberto a ouvir a mensagem de Deus a todo tempo. E estamos nós também partilhando esse convite que nos foi feito com outras pessoas. Achei muito interessante o título dessa semana, Costurando Vidas. Será que nós estamos fazendo e cumprindo com o papel que Deus espera que nós tenhamos aqui nessa terra? Nós temos a oportunidade de fazer a diferença na vida de pessoas. No verso 11, nós lemos o restante da parábola, né? Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, você entrou aqui sem veste nupcial? O homem ficou mudo. Então o rei disse aos que o serviam: agarrem-lhe pelas mãos e pelos pés e lancem-no para fora, lá nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Para entrar nessa festa, havia um único requisito: estar vestindo as vestes nupciais. E um detalhe bem importante: eles não precisavam ter essas vestes, porque os servos foram, buscaram os convidados e na entrada estavam dando as vestes. Essa veste
simboliza a graça de Deus para cobrir os nossos pecados, para cobrir as nossas transgressões. Nós precisamos única e exclusivamente aceitarmos essa veste, essa graça na nossa vida. Deus, através de Jesus, não fez nada pela metade. Deus, através de Jesus, veio a esse mundo mostrar o cristianismo de forma prática. E eu sei que às vezes ao nós lermos os relatos, nós podemos pensar assim, nossa, mas é muito difícil. Mas é extremamente impossível viver o cristianismo na essência. Mas sabe por que é difícil, irmãos? Porque nós não estamos buscando e permitindo que essa graça encha a nossa vida. Porque quando nós deixarmos a graça de Deus transbordar no nosso coração, vai ser impossível ficarmos de boca fechada, sem compartilhar com as outras pessoas, sem ajudar o nosso próximo, sem criar oportunidades para que outras pessoas possam ter e viver essa graça maravilhosa que nós vivemos. Que essa semana tenha sido para você uma lembrança, uma nova oportunidade de refazer os seus votos, de estar mais próximo de Deus. E que se você esqueceu alguma coisa, ou se você está fazendo diferente do que era antes, que você lembre que a graça de Deus cobre os nossos pecados, as nossas transgressões, as nossas iniquidades. E que o que Ele quer é que nós venhamos estar com o coração aberto e disposto para recebermos o seu amor, para recebermos o seu carinho, e para compartilharmos com as outras pessoas isso que nós estamos recebendo. Mostre e demonstre Cristo na sua vida. Que a graça seja vivida de forma prática na vida de cada um dos irmãos. Na minha, na sua vida. E que através do nosso exemplo, outras pessoas possam conhecer e possam adquirir ou querer saber mais a respeito da graça. Esteja pronto, porque essa parábola, o final dela, mostra a volta de Jesus e as pessoas que vão estar no céu e aqueles que às vezes, por escolhas próprias, não estarão no céu. O céu não é um lugar, irmãos, para receber só tipos de pessoas isolados, ou pessoas que foram escolhidas, ou que já estão predestinadas. O céu é para todos aqueles que quiserem e aceitarem estar lá. E eu quero estar lá, e espero ver cada um de vocês lá. Espero ver não só os que estão aqui na igreja, mas os nossos vizinhos, os nossos amigos, as pessoas que estão à nossa volta. Que eles também possam ver algo diferente na vida de cada um de nós. Eu queria convidar você para cantar o hino 480. E enquanto você estiver cantando esse hino, que você converse com Deus. E de forma assim, bem particular, você com Deus, você consiga fazer propósitos, renovar os seus votos e as coisas que você já fez ou que onde você já foi, ou coisas que você de repente se esfriou por conta dos afazeres da vida. E no final quero convidar a cada um de nós para que nós possamos orar por isso e que Deus nos ajude a cada dia sermos e estarmos mais próximos dele.
Quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos, e mostrar-me, ó Senhor, teu carinho e teu amor, meus temores não têm em tuas mãos, em tuas mãos, quero, ó Deus, me colocar em tuas mãos, esta é minha oração, tira a vida em tuas mãos, a cruz meu coração em tuas Esses primeiros minutinhos eu vou deixar para que você converse com Deus. Um tempinho para que você fale com Ele, conte para Ele o que você gostaria de melhorar, ou algum amigo por quem você vai começar a orar. E não só orar, mas também trabalhar por ele, para que no dia da festa, para que na volta de Jesus nós não estejamos sozinhos. E para que nós tenhamos estrelas também na nossa coroa. E em seguida, eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós estamos mais uma vez na tua casa. E nós estamos entendendo, Senhor, que a tua graça é enorme, é grande, e que a tua graça alcança todos nós. A Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Senhor, que no nosso coração aconteça isso, que na nossa vida as outras pessoas possam perceber que há algo de diferente, que apesar dessa crise que estamos vivendo em relação à pandemia, que as pessoas vejam em nós que nós estamos seguros e alicerçados em Ti, que eles tenham e que eles busquem através de nós esse alicerce também. Que nós venhamos, Senhor, não nos esconder ou não buscar somente para nós, mas que nós possamos também levar às outras pessoas que estão com os corações abertos essa graça maravilhosa. E que no dia da tua volta, Senhor, no dia em que o Senhor estará nos dando essa festa, esse banquete, que o Senhor estará comemorando as vitórias de todos os salvos, que nós possamos estar acompanhados de vizinhos, de amigos, até mesmo de membros que já estiveram aqui dentro da igreja e hoje não estão mais. Por favor, Senhor, nos dê força e oportunidade para que esse trabalho seja feito. E que nós possamos estarmos totalmente comprometidos com a tua obra. Que no momento em que o Senhor nos pedir algo, nós possamos ouvir a tua voz e atender. Atender de pronto, deixarmos a nossa vida, deixarmos os nossos negócios, as nossas coisas em segundo plano e priorizarmos a nossa vida espiritual, a vida espiritual da nossa família, dos nossos amados, daqueles irmãos que não estão mais aqui e também das pessoas que estão à nossa volta e estão precisando de auxílio.
Obrigado pela oportunidade, Senhor, de estarmos na tua casa de oração e de ouvirmos a tua voz através das músicas, através da programação. Que o Senhor também possa abençoar as famílias dessa igreja e as crianças, que são o futuro da nossa igreja e também da mensagem. Esteja conosco, despede-nos agora em segurança para os nossos lares. É o que nós te pedimos novamente pelos méritos de Jesus. Amém. Recebam então os meus cumprimentos e que Deus abençoe a cada um de vocês, de acordo com o protocolo de segurança que nós seguimos, né? Não haverá ninguém à porta despedindo, mas sintam-se todos abraçados e tenham todos um ótimo sábado.